Fala galera, fala pessoal do Templário Cruz Maltino, cá estou novamente, Júlio. Vou fazer análise bem breve aqui do primeiro tempo, porque não tem muito o que falar a respeito do primeiro tempo de Vasco 0, Botafogo 0. Para mim, o jogo foi muito truncado, muito preso no meio de campo. Vasco e Botafogo errando muitos passes, principalmente o Vasco da Gama, errando passes na saída de bola, errando passes no meio de campo, inseguro na defesa. Então eu vou falar aqui de alguns momentos que eu separei aqui de destaque. Aos 11 do primeiro tempo, o Estrela saiu machucado com uma lesão no joelho direito. Esperamos que não seja uma lesão tão grave. E continua, né? Aos 13, finalização do Botafogo. O Botafogo trocando mais passes no meio de campo, o Vasco muito inseguro. E até nesse 11 do primeiro tempo, o Payet entrou. O Rafael Paiva mudou a estratégia, o Payet entrou porque perdeu o Estrela e não tinha opções para o meio de campo no banco de reservas. Então o Payet entrou, vejo um Payet muito fora de ritmo, voltando de lesão, isso é compreensível, ele está voltando de lesão, então muito fora de ritmo. Deu alguns passes que deu origem a um ataque do Vasco, mas não resultou em finalização para o gol. Aos 22 do primeiro tempo foi a primeira finalização do Vasco para o gol, sem perigo para o goleiro John. E aos 28, o passe do Payet quebrando as linhas de defesa do Botafogo, só que o gênio do Paulo Henrique, ele, em vez dele e dar continuidade na jogada na lateral, não. Ele tentou cortar para o meio, a defesa do Botafogo cortou com o Bastos. Jogo muito fraco tecnicamente. Eu acho que o Lucas Piton está perdido na ponta esquerda. Eu acho que o Victor Luiz foi muito mal nesse primeiro tempo. Então, essa mudança aí do Paiva não deu certo e acabou prejudicando o Vasco nesse primeiro tempo. Um primeiro tempo bem fraco das duas equipes, mas o Vasco, por ser o mandante, tinha que ter mais iniciativa, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. Vamos esperar como vai ser o segundo tempo. Eu espero sinceramente que seja um segundo tempo melhor do que foi o primeiro, principalmente para o lado do Vasco. Mas é esse o resumo do primeiro tempo. Um primeiro tempo de muitas faltas, um primeiro tempo da lesão do garoto Estrela, e um primeiro tempo em que um Payet fora de ritmo, totalmente fora de ritmo, entrou atrasado no jogo e não fez diferença nenhuma no primeiro tempo. Alguns passes ele deu sim, passes bons, mas que não resultaram em gol. Então vamos esperar para ver como é que vai ser esse segundo tempo. Pessoal, e só para finalizar essa análise minha do primeiro tempo, eu acho que o Hugo Moura tinha que ter sido expulso pelo Ramon Abate Abel, que está bem perdido na partida, né? Está bem perdidinho mesmo esse árbitro, mas ele tinha que ser expulso porque ele atinge a bola, sim, mas ele atinge também a perna do jogador do Botafogo. Não é porque sou Vasco que eu tenho que fechar os olhos para as coisas que acontecem dentro de campo, tá? Então eu acho que o Hugo Moura tinha que ter sido expulso, sim. Fala galera, eu voltei aqui com a análise do segundo tempo. Segundo tempo que terminou com resultado de 1 para o Vasco, 1 para o Botafogo. Para mim, o melhor jogador em campo do Vasco foi o JP. O garoto se mostrou presente, ainda é um pouco lento, eu acho isso dele, que ele é um pouco lento sim, mas se mostrou presente em todos os lugares do campo. O jogador que foi guerreiro, que buscou o jogo, que tirou a bola, que finalizou, que correu atrás. Jogador polivalente. Lado negativo, eu acho que o PH foi muito mal nessa partida. Mesmo sendo esforçado, errou muitas bolas. Também considero que o Lucas Piton, apesar do lance da assistência para o gol do Verratti, também não foi legal nessa partida. Eu acho que ele estava meio perdido ali de ponta, com o Victor Luiz ali auxiliando ele. E aos 13 minutos do segundo tempo, na verdade, aconteceu as substituições do Vasco, que sinceramente eu acho que o Rafael Paiva mexeu mal, porque ele tirou o Payet, o Victor Luiz e o Hugo Moura. O Hugo Moura e o Victor Luiz até entenderia, mas o Payet estava bem no jogo. Ele não tinha que ter tirado o Payet, e ele tirou o Payet e ele colocou no lugar desses três que ele tirou, o Eric Marcos, o Sforza e o Zé Gabriel. Para mim, eu acho que ele mexeu mal,
principalmente na questão do Payet. Inclusive tem até o lance aí, vocês estão vendo o vídeo aí, do Payet socando lá o vestiário, socando lá o banco de reservas, na verdade, o vestiário não, o banco de reservas, revoltado lá, sentado lá na cadeira, olhando sozinho lá. A minha avaliação é que o PH foi muito, muito mal no jogo. Aos 20 teve finalização do Verratti, aos 21 teve mais uma finalização do Verratti, o Vasco melhorou no segundo tempo. O Piton, para mim, novamente falando aqui, teve algumas falhas sim, e eu acho que ele se perdeu nessa função de ponta, ele não está se encaixando. E aos 27 saiu, e aos 27 segundo tempo saiu o gol do Botafogo. Eu vou estar colocando aí para vocês o gol do Botafogo, que para mim o Léo Jardim falhou, tá bom, gente? Goleiro desse nível não pode falhar numa bola dessa. Para mim foi falha do Léo Jardim. Essa é a minha avaliação. Falha do Léo Jardim. Aos 34 o JP saiu para entrar o Ryan. Novamente falando, na minha avaliação, o JP foi o melhor jogador em campo. E aos 38 saiu o gol do Pirata, o gol do Verratti com uma assistência do Lucas Piton, um cruzamento do Lucas Piton e um gol do Verratti. Se o Léo Jardim falhou de um lado, o John também falhou do outro lado, do lado do Botafogo. Eu achei um resultado justo, mediante as circunstâncias, mediante o elenco que a gente tem. O elenco do Botafogo, infelizmente, é superior ao nosso nesse momento, mas eu achei justo o placar, tá? 1-1, tá de bom tamanho, apesar de eu achar que o Botafogo iria abrir o placar durante o primeiro tempo, já que o Vasco não estava se encontrando muito bem. Eu acho o placar justo, 1-1. Pelo que o Vasco fez no segundo tempo e pelo que o Botafogo fez no primeiro tempo, eu acho o placar justo, 1-1. É isso aí, pessoal. Essa é a minha análise do jogo. Se inscreva no canal, deixe seu like. E é isso aí, eu volto no próximo vídeo. Fui!